cessar. Diga, a igreja não parava de orar. E quando Herodes estava para trazê-lo, nessa mesma noite Pedro estava dormindo entre dois soldados presos com duas correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos de suas correntes. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim ele o fez. E ele, disse-lhe: lança a tua veste sobre ti e segue-me. Vou ler o versículo 12. E ele, considerando isto, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Diga amém. Amém. Palavra do Senhor. Amém. Toma o teu assento. Graças a Deus. Qual é o nosso tema, igreja? O poder da igreja que ora. O poder da igreja. O poder da igreja que ora. Pergunta ao meu irmão que está à tua esquerda, à tua direita: você já começou? Já começou a orar? Glória a Deus. Agora empresta-me a tua atenção. Empresta-me a tua atenção. Quero canalizar um pensamento de Deus para a tua vida. Na verdade, nós estamos no ano novo. Para você é um ano novo, mas para Deus os anos não mudam. Aleluia. Amém. Para mim é um ano novo, mas a visão de Deus sobre épocas, datas, dias, a visão de Deus é a mesma. Os dias não mudam. E dentro desse pensamento, dentro dessa ordem de Deus, chegamos à conclusão, aquilo que a Bíblia diz, que não existe nada novo. Tudo o que existe é cópia de algo que já existiu. Por eu dizer que os dias não são novos, não existe um ano novo, mas quem faz o ano novo é uma mulher nova, é um homem novo. Porque se você não for um homem novo, não podes dizer que é um ano novo, porque o ano novo está condicionado à nossa nova vida, à nossa nova maneira de viver, à nossa nova maneira de falar. Quem me ouve diz amém. Amém. Não precisa se abanar, porque quanto mais você se abana, mais vai aquecer. A Bíblia diz, onde nós acabamos de fazer menção, tem alguns protagonistas que permeiam o texto sagrado que nós lemos. E um deles é Pedro. Diga Pedro. Pedro tinha os seus companheiros que andavam juntos, companheiros de batalha,
companheiros de missão como Tiago, como os demais, e nessa época, nesse interim, eles estão a passar uma fase não muito boa, uma fase na qual era uma fase de crise, porque o evangelho que eles pregavam não era bem-vindo. O evangelho de Jesus Cristo que eles anunciavam não era tão recebido como hoje nós podemos receber. Os discípulos, na época em que eles pregavam a palavra, eles não tinham tanta facilidade como hoje nós temos essa facilidade. Outrora não era muito fácil levar essa palavra, pregar o amor de Deus, falar sobre as verdades de Deus. Por isso que muitos dos discípulos foram vilipendiados, foram escorraçados e uns foram perseguidos até a morte. Muitos, de como Tiago e os outros discípulos, foram até a morte, foram martirizados por amor à palavra, por amor ao evangelho que eles pregavam e que eles lançavam nos quadrantes da terra. Aquilo chamou a atenção dos maiorais daquela época, dos homens daquela época, como Herodes, Antipas, primeiro e segundo, se levantaram contra o evangelho e se levantaram contra os arautos de Deus. Homens que na qual Deus levantou naquela época, como Pedro, Tiago e os demais, foram todos eles escorraçados. Por causa da palavra que era pregada, Pedro, no texto que nós lemos, ele foi encarcerado, Pedro foi aprisionado. Mas o que me chama a atenção é que quando Pedro foi preso, a igreja não parou de clamar a Deus pela vida de Pedro. A igreja não parava de orar pela vida de Pedro. Pedro está na prisão, a igreja não fechou a boca. A igreja, o círculo de oração onde Pedro era líder, este círculo uniram-se homens e mulheres e começaram a proclamar, começaram a orar a favor de Pedro. Vou encurtar-te apenas a desenhar o texto, porque daqui a pouco vou entrar no quarto da profecia de Deus e atualização daquilo que nós estamos lendo. Mas eu quero que você preste atenção, porque você vai receber algo tremendo da parte de Deus. Porque o Deus que você serve é tremendo, e então o que Ele vai canalizar para a tua vida também será tremendo. Eu posso tirar esse negócio? Podem me permitir? Faz favor. Glória a Deus. Então, o Deus que você serve, Ele é tremendo, e o que Ele vai canalizar na tua vida também é tremendo. Diz o teu irmão, você é uma bênção. Aleluia. Não diga para ele, você é uma bênção. A igreja estava em constante oração a favor da vida desse apóstolo. E diz a Bíblia que Pedro recebeu uma visitação profética. E essa visitação profética que Pedro recebe, a visita de um anjo. Esse anjo entra na cadeia onde Pedro estava e rompeu com os alicerces, rompeu com as cadeias, rompeu com as correntes que estavam com Pedro em suas mãos. E a Bíblia diz, por um toque profético e por causa do que a igreja fazia em oração, Deus libertou a Pedro dentro da prisão. A oração que a igreja fazia, a oração que o círculo de oração fazia, Deus ouviu. E Deus atendeu a oração desses irmãos, destas irmãs. E Pedro foi liberto da prisão,
estava encarcerado, saiu da prisão, Deus levou-lhe fora. Automaticamente as cadeias, os portões da prisão se abriram de uma forma automática. Alguém pode dizer glória a Deus? Quando você entrar no nível da oração profética, algumas coisas vão acontecer de uma forma automática. Diga: Deus vai operar na minha vida de uma forma automática. Posso profetizar na tua vida: o teu casamento vai acontecer automaticamente. Os negócios vão fluir na tua vida automaticamente. Aquela porta do emprego vai se abrir automaticamente. A cura vai chegar automaticamente. Você vai ver claro automaticamente. Se você concorda com essa visão de Deus para a tua vida, levanta a tua mão e dá um grito de glória a Deus. De uma forma automática, Pedro sai da prisão, porque Deus atendeu a oração. E nós estamos a falar do poder da igreja que ora. A igreja, ela vem do termo eclésia. E o termo eclésia significa um povo posto à parte. Diz para o teu irmão: você foi posto à parte. Diga para ele: você foi posto à parte. Quer dizer que Deus separou você. Um povo posto à parte. Tenha o cuidado de Deus. Tenha a atenção de Deus. Esse é o significado da igreja. Um povo posto à parte. Eclésia. Alguém pode dizer amém? Amém. Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Tu és Pedro, pedra pequena, pequenos fragmentos de pedra. E sendo você uma pedra pequena, uma pedra que não tem força, uma pedra desprovida de poder e autoridade, vou edificar-te por cima desta pedra que sou eu mesmo. Jesus falava dele, porque ele é a pedra gigantesca, ele é a pedra maior, ele é a pedra que os construtores do templo rejeitaram. Ele pegou a pedra que era uma pedra pequena, edificou por cima dele. E Pedro, fazendo parte da igreja, a revelação desse dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar esta mesma igreja, e as portas do mal, as portas do inferno não se podem levantar e não se podem prevalecer contra ela. A igreja acarreta um poder. Eu disse que a igreja tem poder. Quando falamos de igreja, eu não falo de estrutura, não falo de quatro paredes. Igreja é você que me ouve. Igreja é você que foi posto à parte. Igreja é você que foi lavado e remido. Por favor, não poupa o som. Deixa a águia voar. Me facilita voar, faz favor. Facilitem-me voar, porque eu sinto a graça de Deus aqui. Tecladista, toca comigo, trabalha comigo. Eu sinto a liberdade do Santo Espírito nesse lugar. E Ele vai fazer coisas tremendas aqui. Igreja é você que foi posto à parte. Deus conta com você. Aleluia. A igreja tem poder. A igreja tem capacidade. Esse poder que você tem, um dia nos foi roubado por causa do primeiro Adão. Primeiro Adão vendeu essa autoridade, vendeu esse poder. Mas o último Adão, o segundo e o último Adão, trouxe de volta esse poder.
Presta atenção. A Bíblia diz que Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, quem lhe aparece é Satanás. Satanás disse para ele: se você é filho de Deus, você já sabe, manda que essas pedras se tornem manda que essas pedras se tornem ok. Jesus disse: não sou do pão o homem. Acabou esse negócio, subiram até o cume, e Satanás mostrou a Jesus as cidades da terra. Disse: se você se prostrar e me adorar, eu vou lhe dar estas cidades. Ele não mentiu, falou a verdade. Por quê? Porque ele respaldou-se naquilo que Adão vendeu. Aleluia. Adão no jardim tinha poder e autoridade, mas por ele ceder e cair no pecado, vendeu essa autoridade, perdeu, e Satanás recuperou. Mas o último Adão, o segundo Adão e o último Adão, que é Jesus, ele veio para restituir, para nos trazer de volta aquilo que o primeiro Adão vendeu por ele vacilar e cair no pecado. Por isso é que a palavra de Deus diz assim: eis que vos dou poder e para pisar de serpentes e escorpiões, e toda a força do mal nada vos causará dano. Significa que você tem poder. Aleluia. Olha para o irmão que está à tua esquerda, à tua direita, diga para ele: você tem poder. Diga para ele: há um poder escondido em você. Diz para ele: exercita o que você tem. Manifesta o que você tem. Mais forte, manifesta o que você tem. Aleluia. A igreja não parava de orar, e por ela não parar de orar, a oração deles foi ouvida, a oração deles foi respondida. Deus respondeu a oração do círculo de oração. E eu quero, amados irmãos, abençoar a tua vida. O poder da igreja que ora. A igreja que não ora é uma igreja dominada. Uma igreja que não ora é uma igreja fracassada. Uma igreja que não ora é uma igreja parada. Se a igreja relaxar, se a igreja não orar, a semente do pecado vai se proliferar. Uma igreja que não ora, os dons não se podem manifestar. Uma igreja que não ora, o pecado invade essa igreja. Mas se a igreja quer ter poder, quer manter a autoridade do reino, ela deve amar a oração. Diga glória a Deus. Há um mistério na oração. Hoje muitos já não querem orar, hoje muitos já não querem mergulhar na oração. Mas você não pode ter sucesso se você se abster da oração. Se você quiser ter sucesso, êxito na tua vida, principalmente no tocante às coisas do Espírito, você precisa de mergulhar na oração, porque a oração é a respiração do crente. O que é que Satanás quer fazer? Ele quer travar, ele quer fechar a tua respiração, porque ele sabe, se você orar, coisas transcendentais vão acontecer, coisas poderosas vão acontecer. Por isso é que o inimigo traz fraqueza, traz preguiça. A oração não envolve a minha carne, a oração não envolve o meu intelecto, a oração não envolve as minhas coisas dessa natureza. Razão pela qual Paulo disse: eu esmurro a minha carne, eu esmurro o meu corpo, a fim de sacrificá-lo na presença de Deus, e quando eu me levantar para chamar a atenção aos demais, não me encontrem nos mesmos erros que na qual eu chamo a atenção nestas pessoas. Isso é o poder da oração. A oração santifica, a oração traz energia, a oração maximiza, a oração tira de baixo, coloca em cima, a oração nos tira da esquerda, nos coloca na direita, a oração nos tira de trás, nos coloca na linha de frente. Se você quer ter poder na tua vida,
ama a vida de oração. Escuta. Sabe por que muitos? Sabe por que muitos já não oram? Porque encaram a oração como peso. Se a tua visão no que concerne a oração ser como uma carga, a oração em você não vai se tornar um estilo de vida. Mas a visão de Deus para o crente é que encara a oração como estilo de vida. Assim como você sabe que tens que comer, tomar um pequeno almoço, o almoço, a janta, assim é a oração. Diga glória a Deus. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, olhando para a vida dos patriarcas, olhando para as embaixatrizes de Deus, foram mulheres, homens, dados à oração. Desde a antiga aliança até a nova aliança, Jesus vem e ainda vai nos balizar na oração. A Bíblia diz que todas as manhãs ele subia o monte para orar. Agora eu me pergunto, Jesus era Deus, ele não precisava orar, mas por que ele orava? Porque ele era Deus. Deus não precisa orar. Aleluia. Nós é que precisamos orar, porque a oração é o meio que na qual eu me comunico com Deus. Então Jesus veio nos dar exemplo, dando esse exemplo como uma profecia que podia se cumprir a um tempo, e esse tempo é hoje. Ele orou, subia todas as manhãs ao monte e orava. Por isso é que Jesus sempre teve sucesso no seu ministério. Aleluia. É porque ele era amigo da oração. Quando você ama a oração, você transpira a oração, você cheira a oração. Diga glória a Deus. Prezados irmãos em Cristo Jesus, a águia, ela não voa apenas com uma asa, ela precisa das duas para poder manter o que? Equilíbrio. Muitos já não têm equilíbrio porque só estão a voar com uma asa. A asa da oração já foi quebrada. Você já não tem força para orar. Só ficou embalagem. E essa embalagem só está a fazer barulho. Aleluia. Você corria bem, quem te impediu para não correr mais? Profetizavas bem, quem te impediu para não profetizar mais? Você via coisas, Deus falava contigo, você tinha revelações, quem te impediu não ter mais essas revelações? Ao longo da caminhada nós temos muitos embates, e esses embates da vida, elas começam a proporcionar para nós climas não tão bons, e aquilo nos leva a nos afastarmos de Deus. Você vai ver que nas nossas igrejas amam mais o momento da palavra, outros amam mais o momento de canções, outros amam mais momentos de louvor, mas na hora em que a igreja se reúne para orar, até tem alguns que calculam o tempo. Eles sabem, não, essa é hora de intercessão, deixa fazer mais tempo, deixa guardar mais aqui alguns minutos, até passar esse momento da oração, vou só encarar o momento do louvor e o momento da palavra. A tua asa está quebrada, você precisa da restituição desta asa. Diga glória a Deus. A asa que se quebrou, a asa da oração. 1 hora da oração é pouca, 2 horas é pouca, 3 horas são poucas, 5 horas são poucas. Quanto mais orares, mais o Espírito da oração te chama para você mergulhar. Sai na dimensão do tornozelo, sai na dimensão do joelho. Você é Ezequiel, essa raça de Ezequiel. Ezequiel é aquele que vai entrar no rio
profético de Deus. Enquanto ele vai entrar, as águas vão subindo de dimensão. Deus quer te dar dimensão na oração, mas para que essa dimensão chegue, você precisa amar e se disponibilizar, dizer: águas do Espírito, da revelação, da oração, me arrastem, me levem. Diga glória a Deus. Nossa igreja está passando uma crise pela qual muitos de nós, a intensidade que nascemos com ela, que começamos com ela, hoje já não temos mais isso. Não adianta nós nos fingirmos, não adianta você tapar o sol com a peneira, porque cada um de nós que aqui está conhece o seu nível e de como está com Deus. Porque na verdade você já não ora como orava, mas precisas voltar na posição inicial, porque a posição inicial é de extrema importância. Diga glória a Deus. Até tem uns, porque estão a conhecer e acham-se conhecedores de toda a verdade, já desprezam. Outros dizem: vou orar para quê? Se eu estou a viver na graça, eu já estou na graça, vou orar mais para quê? Mas o que a palavra de Deus nos ensina não é isso. A palavra de Deus nos ensina que quando os discípulos de Jesus viram os discípulos de João a orarem, eles sentiram-se atraídos por aquilo e foram até a presença do mestre e começaram a dizer: mestre, ensina-nos a, assim como João ensina os seus discípulos. Diga glória a Deus. Jesus começou a dizer para eles: quando vocês forem orar, Jesus fez a oração do Pai Nosso: Pai Nosso que estás, santificado seja o teu. Jesus ensinou a oração. E dentro dessa oração, ela tem várias ramificações, tem vários braços. Dentro dela encontramos a intercessão, dentro dela encontramos a santificação, dentro dela encontramos poder e autoridade. Dentro dessa oração, de uma forma resumida, mas é uma oração completa. Aleluia. Quer ter sucesso no teu casamento? Mergulha na oração. Nós aprendemos que a oração é falar com Deus, mas a oração não é apenas falar com Deus. Porque dentro de um diálogo deve haver a reciprocidade. Alô? Diga glória a Deus. A oração não é só falar com Deus. A oração não é apenas quando eu falo com Deus, mas a oração também quando Deus fala comigo. Aleluia. Dentro de uma casa, um lar, quando é um marido que apenas está a falar, a mulher fala, e o marido está nem aí, não dá atenção, aquilo torna-se frustrante para quem fala. Porque ela precisa e carece de atenção da outra parte. Diga glória a Deus. Por isso é que muitos de nós, quando entramos na oração, o problema é que você fala muito. Na oração é mais você a falar e Deus fala pouco. E não pode ser assim. Na oração você fala, Deus também tem que falar. Agora, para Deus falar, o que você deve fazer? Diga glória a Deus. Tem pessoas que quando entram na oração falam, e da forma que entraram, da forma que falaram, também da forma que saíram. Na oração existem regras. Há um tempo na oração que se chama tempo do silêncio.
Você entrou, se orou 30 minutos, tem também 30 minutos de silêncio, porque ele precisa falar alguma coisa. Diga glória a Deus. Por isso é que algumas coisas você vai ficar frustrado, porque você não tem tempo de ouvir a Deus. Falas tanto na oração e que não tem sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. Talvez aquilo que você procura, você está orando a Deus, e às vezes Deus não quer que você leve tanto tempo, tantas horas na oração. Era apenas coisa de 5 minutos, mas por falta de sensibilidade, de sabermos ouvir a voz de Deus, porque Ele precisa ministrar e canalizar alguma coisa dentro do nosso espírito. Porque tem muita coisa que nós procuramos que a oração venha resolver e não está na oração, está na nossa mudança. E Deus às vezes chama a atenção e está dizendo: olha, você está orando muito, mas eu quero que você repare aqui, organiza aqui, mexa aqui, olhe assim, faça assim, é o que Ele quer. Por isso é que muitos de nós temos insucesso na oração, não temos tido êxito na oração. Orou 1 hora, tenha 30 minutos, quando você falar amém, não saia logo, permaneça lá, porque permanecendo você pode receber uma orientação. Permanecendo lá em silêncio, podes receber uma direção de Deus para a vida do teu marido, para a vida do teu filho, para a igreja, para a vizinhança, para o teu emprego, para alguma coisa que seja. Aleluia. A força que tens em entrar na oração tem a mesma garra e mesmo poder para permanecer em silêncio para ouvir a voz de Deus. Alguém disse glória a Deus. Alguém disse glória a Deus. Mais forte diga glória a Deus. Mais forte diga glória a Deus. Não mecaniza as coisas de Deus. Não mecaniza a oração. Oração espiritual. E não tenha uma forma só na oração para que Deus venha falar contigo. Porque Deus é Deus de múltiplas formas de trabalho. Aleluia. Muitos habituaram que quando estão a orar tem que sentir um arrepio no corpo. Mas nem sempre que você vai orar vai sentir arrepio. Será que se não tiver arrepio, Deus não está lá? Deus está. É porque você formatou um estilo, uma forma de como você sente Deus na oração. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, Ele tem toda a liberdade de trabalhar de todas as formas, assim como Ele quer, assim como lhe apraz fazer. Se alguém entende, diga amém. O vosso primo Elias, ele tentou formatar Deus numa forma de Deus aparecer. Ele lá nas grutas, nas rochas, a presença de Deus costumeiramente o visitava de uma forma barulhenta. Alô? Ele orou, e ele aguardava Deus no terremoto. Terremoto passou, Deus não estava lá. Ele aguardava Deus no fogo. O fogo passou, Deus não estava lá. Mas naquela brisa suave que não era algo habitual, é onde Deus estava escondido. Aleluia. Naquela brisa suave é onde Deus estava aqui escondido. Deus se esconde em muitos de nós aqui. Muitos de nós no ano passado oramos, mas não tivemos sucesso. O problema não é que você não tem poder, você tem poder. Mas o que Deus quer é que você anseie ainda mais, mergulhe ainda mais, o procure ainda mais, entre ainda mais,
Muita oração, muita bênção. Pouca oração, também pouca bênção. Aleluia. Hoje o poder das trevas está atrapalhando nas igrejas. Por quê? Lançaram peso nas igrejas. A bruxaria está a dominar a igreja. Hoje até feiticeiros estão a tomar santa ceia, nada lhes acontece. Pecados estão a invadir a casa de Deus, também nada está a acontecer. Pessoas que se desequilibraram no andamento profético estão a mexer com coisas santas, da maneira que mexem é da maneira que saem. Mas afinal de contas, onde está o poder dessa igreja que ora? Porque uma igreja que ora não tem cegueira espiritual. A igreja que ora, os olhos do Espírito estão focados nos quadrantes dessa mesma igreja. Quando a igreja ora, o pecado é revelado. Quando a igreja ora, a profecia se faz sentir. Quando a igreja ora, não há lugar para demônio, não há lugar para o inferno. A presença de Deus será notória. Porque a igreja está em oração. Aleluia. Mais forte, aleluia. Há uma oração na tua vida. Não saia da oração. Suba na oração. Mergulha na oração. Há uma oração, porque ela vai poder trazer coisas transcendentais, poderosas e metafísicas na tua vida. Até aquele filho que não te obedece, já falaste muito, já aconselhaste muito, já não sabes o que você vai fazer na presença de Deus. Para de chorar nos homens, chora na presença dele, na presença do Pai. Diga para Deus: Pai, o meu filho está aqui, faça alguma coisa. Ele ouve na terra e ele ouve no céu. Ele ouve no céu e ele ouve na terra. A Bíblia declara que os ouvidos dele não estão agravados, nem a mão de Deus está encolhida, mas a mão de Deus está erguida. Escuta, para algumas famílias a mão de Deus está curta, mas se nós orarmos, a mão de Deus vai ficar comprida para abençoar a vida daquela pessoa e a vida desse irmão. Mas você deve entrar e mergulhar na oração. Se o ano passado você orou pouco, esse é o ano de você intensificar a tua vida de oração. Intensifica a tua vida de... Intensifica a tua vida de... Você tem palavra, mas também precisa ter que? A oração. Porque a oração e a palavra andam? Andam? Muitos só querem conhecimento, não querem orar. Para que as coisas aconteçam, temos que amar a oração. Diga glória a Deus. A oração é a tua respiração. Não deixa Satanás tapar a tua respiração. Porque quando você está orando, estás a respirar diante de Deus. E Deus no seu trono, Ele recebe essa respiração. Aleluia. Quanto mais mergulhares na oração, mais crescimento você terá, mais coisas vão acontecer. Quando falo de coisas que vão acontecer, é claro que no pacote de coisas positivas. Aleluia. Não queira resolver as coisas com a força do teu braço, mas resolva as coisas com o joelho. Aleluia. Não queira resolver as coisas apenas na base da tua inteligência ou base do conhecimento que você tem, mas resolva na base do joelho. Aleluia, igreja. Aleluia. Você precisa amar a oração, porque uma igreja que ora, na verdade, ela porta um poder magnífico, um poder tremendo. Hoje os homens da magia estão a brincar com as igrejas. E até tem pessoas da igreja que vão a procurar magia. Pegam magia, levam nas igrejas. E se nós não tivermos visão espiritual, pensamos que é o poder de Deus. E afinal de contas, por detrás tem outras coisas.
Mas para isso, a igreja precisa ter olhos. E para que esses olhos estejam abertos, é orando. Aleluia. É orando. É orando. E quando você está orando, quero terminar. Acredite na oração que você está fazendo. A igreja esteve em oração a favor da vida de Pedro. Deus fez graça, Pedro sai da prisão. Pedro chega até o lugar onde estavam a orar. Pedro bate na porta. Uma das meninas sai, abre a porta. Mesmo vendo Pedro, não creu, não acreditou. Disse: não, essa aqui é o anjo de... Não era anjo de Pedro, era Pedro. Por isso é que muitos oram e não recebem. Porque Tiago disse: oram o quê? Oram o quê? Oram mal. Dentro da matéria da oração tem orar bem e também tem orar mal. Quando você ora mal, não acontece. Mas se você orar bem, as coisas vão acontecer. Mas você precisa primeiro acreditar. Quando você acredita no que você está orando, o céu será favorável. E naquilo que você acreditou, vai se concretizar. Pedro está na porta, mas a menina abriu e disse: não é o anjo de Pedro. Na verdade não era anjo de Pedro, mas era o Pedro. Como muitos hoje estão a orar: Pai, me abençoa aquilo, Pai, me dá aquilo, Pai, me dá isso, Pai, me dá etc, Pai, me dá aquilo. Mas ele próprio que está a orar nem acredita no que ele está a pedir diante de Deus. Se você não acredita no que estás a pedir diante de Deus, não adianta. Diga glória a Deus. Todos os ministérios impactantes na face da terra, que na qual você vai no YouTube ver, seja mulheres, levitas, homens de Deus, que na qual você vai no YouTube ver e até tentas criar algumas inspirações através dessas pessoas, são pessoas que amam a oração. Diga glória a Deus. Quero terminar para te dar um conselho. O problema de orar não está em você orar muito ou orar pouco. Alô? Repito, o problema não está em você orar muito ou orar pouco. Mas o problema maior está em você respeitar o horário, a hora, o tempo da oração. Quando você combina com Deus que é 6 horas e você chega a 8 horas, você não recebe, porque Deus é fiel. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus de confusão, mas Ele é Deus de quê? É Deus de quê? De ordem. Na tua vida normal você tem ordem, não tem? Os que não têm ordem precisam ter ordem. Até no teu trabalho tem um horário de chegada. Se você atrasar 5 minutos, há trabalhos severos, empregos que na qual a liderança, a administração daquele lugar são muito, mas muito atenciosos em questão de horário, em questão de tempo. Imagina o homem assim, agora quanto mais Deus. Diga glória a Deus. Respeita a hora, o tempo da oração. Se você marcou acordar 3 horas, acorda mesmo aquelas horas. E eu acredito que o Santo Espírito faz trabalho na vida de muitos. Uns até põem alarme no telefone, mas o sono lhes vence. Aleluia. Põe mesmo alarme. Chegou a hora que eu tenho que orar. O alarme toca, ele embala. Foi. Outros até na igreja, na vigília, o moderador nem mandou ajoelhar,
mas ele próprio procura já uma posição, parece que está a orar, mas afinal de contas desligou. Foi. Quando o moderador passa ao lado dele, ele dá um truque tipo está a orar. Quando o moderador está largando um pouco, ele diz já foi. Como viu o irmão, entrou na oração, onde está a orar muita gente. Ele desligou e começou a se babar. Foi. Mas esse irmão no boda não dorme. Nas festas, ela tem que pedir mais. Não quer que amanheça. Ele quer continuar na noite. Mas na oração Jesus disse: nem uma hora pudestes vigiar comigo. Nem sequer um minuto. Nem sequer uma hora na oração pudestes orar comigo. Orai para que não caias em. A oração vai te livrar da tentação. Ah, moça, aquele camarada que vem, moço, aquela moça que vem, ouça, a imoralidade também entrou na igreja. Por quê? A imoralidade está tendo força, porque nós estamos a nos distanciar da oração. Mas quanto mais nos aproximamos em oração, mais temor na igreja. Temor não é medo. Medo é o quê? Medo é, se eu estou a beijar lá no canto e eu ver o meu irmão da igreja que está a vir, eu vou me esconder. Aí tenho medo. Medo do irmão. Temor não. Temor, seja na presença ou na ausência, a minha posição é a mesma. Diga glória a Deus. Mais tempo no Facebook, menos tempo na oração. Mais tempo nas redes sociais. 3 horas está no Facebook. Lhe mandaram mensagem, os ouvidos estão bem afinados. Me mandaram mensagem, vai lá. Naquela hora para levantar e orar, esqueceu o que a Bíblia diz: os que me buscam de madrugada. Alguém está sendo ajudado? Enquanto eu falo, deixa que o Espírito de Deus desperte em teu espírito, em tua alma, a vontade, o desejo da oração. Aleluia. Uma irmã estava a orar, entrou no quarto, começou a orar, o sono também veio, lhe venceu. Naquela dela orar, sabe, né? Tem aquele momento que você está orando, você embala um pouco, tá? Depois você desperta, dá conta de eu estou a orar. Já aconteceu comigo também. Eu estou a orar, mas a irmã foi. Mas antes de disso assim, ligada, Nzambe peça na irmã kwanza. Ela disse: pai, me caçar. Quando ela acordou, despertou com muitas borbulhas no corpo. Por quê? Porque não tinha precisão dentro daquilo que ela estava fazendo. Não se brinca na hora da oração. Quando você está na igreja, ora mesmo de verdade. Se o moderador está a levar na dimensão da oração, mergulha na oração. Aleluia. Aqui na igreja todo mundo vem orar. Outros até gritam, outros falam em língua. Mas eu já disse, eu sempre digo, o que ora na igreja não me impressiona. Para mim bater pala e te respeitar é quando você tem um devocional pessoal em casa. Naquela hora que os irmãos da igreja estão aqui para vir fazer visita, vão dizer: não, mamãe está no quarto, está a orar. O fulano está no quarto, está a orar. Agora aqui na igreja não. Na igreja eu quero impressionar o irmão. Mas essa dimensão que você apresenta aqui em casa não apresenta. O que Deus quer é em casa, porque a primeira igreja é na tua casa. Depois é aqui. Se lá você tem fogo, aqui também você vai botar fogo.
Mas precisas primeiramente lá em tua casa e depois aqui na casa do Senhor. Aleluia. Levitas, vamos mergulhar na oração. Pregadores da palavra, vamos mergulhar na oração. Mais do que nunca o nosso país carece da tua e da minha oração. Então, por uma causa, vamos nos colocar de joelhos na presença do Senhor para podermos orar, unidos na mesma visão, no mesmo espírito, para que Deus venha fazer alguma coisa. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Apesar ou além dos programas da igreja, tenha programas em casa. Aleluia. Que vão te ajudar a crescer em Deus. Traça um programa de oração. Traça um programa de oração. Um homem de Deus preparava uma cruzada. Na fase em que ele preparava essa cruzada, decidiu, antes da cruzada, sair um pouquinho. E ele volta para sua casa novamente, entra na oração. Faltavam 2 dias para cruzar. E ele recebe a visita da irmã, sua irmã biológica, uma irmã que nunca mais veio. Já passavam por aí 5 anos, e a irmã aparece. E enquanto comiam, naquela de comer, o Santo Espírito fala no homem de Deus, para que se ausentasse um pouquinho da mesa e que fosse ao quarto para ir orar. E ele ficou naquela: levanto minha irmã, são 5 anos, nunca mais deixá-la aqui e eu ter que orar. E passou por cima daquela voz. Por 3 vezes o Espírito Santo disse para ele: sai, vai para o quarto, vai orar. Mas ela, naquela de agradar a sua irmã, permaneceu, passou por cima daquela voz. No dia marcado da atividade, houve um peso enorme, as coisas não aconteceram. E quando ele perguntou a Deus: Pai, das outras vezes o Senhor sempre me visitou e nunca me deixaste só nestas atividades, como isso aconteceu? O Espírito de Deus lhe trouxe a memória: no dia que a tua irmã veio te visitar, eu queria falar contigo algumas coisas, e eu te adverti por 3 vezes que você fosse ao quarto orar, e você preferiu agradar a tua irmã. Então por isso o céu aqui nessa atividade fechou. Porque se você me obedecesse, se você me ouvisse, então as coisas aconteceriam de uma outra forma. Aleluia. Por isso Pedro, que foi encarcerado, ele só foi encarcerado porque ele disse: mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Que este sucesso obedeça a Deus. Estás numa conversa, ainda que o filme está na ponta, se o Espírito Santo te disser vai orar, porque muitos pensam, quando estamos a dizer o Espírito Santo vai te dizer vai orar, você vai ouvir mesmo: ei, levanta, vai orar. Não precisa ouvir uma voz. Você de repente vai sentir vontade, desejo para orar. Seja sensível, vai orar. Aleluia. Uns têm a graça de ouvir uma voz, outros são sensíveis, vai sentir um desejo, aquela sensibilidade que tem. Uns estão para sair, na hora em que ele está para sair, a pasta cai, a carteira cai, uma colher cai. Na hora em que vai para abrir a arca ou a geleira para tirar a água, o copo cai de suas mãos. Nem sempre algo que cai das suas mãos é um mau sinal. Deus quer te chamar a atenção em alguma coisa. Ou seja, porque está amarrado. Está amarrado o quê? Pergunta se é Deus.
Diga glória a Deus. Então que Deus te ajude. Porque muitos para orarem só têm que ser visitados. E não é Deus que vai lhes visitar, mas é o pitbull. Diga pitbull. Não fala pitbull. Deus também tem um cão. Deus tem o cão dele. Quando você está na fraqueza, Deus chama o cão dele. Vem cá. Ele é servo também. Ele apresenta-se diante de Deus Pai. Te chamaste? Sim, te chamei. Qual é a ordem? Estou presente. Está vendo? A Joaquina está muito relaxada. Ela já não está orando. Ele já não quer mais saber nada de mim. Então tem uma porta, vai lá, ele mexe. Aleluia. Você sentir uma opressão no teu teto, os gatos a te perturbarem, estão a te amarrar. Eu acredito que naquele dia, mesmo que você nunca mais orou, você vai orar. Aleluia. Então não adianta que essas coisas aconteçam para você orar. Você só ora quando essas coisas vêm. Mesmo não acontecendo, procura dimensões. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Fiquem em pé, vamos orar. Levanta as tuas mãos. Feche teus olhos. Muitos de nós perdemos a graça na oração. Que esse seja também o ano da recuperação para você. Dentro do teu espírito você vai dizer: Pai, eu quero consertar a minha rede na oração. Eu quero consertar a minha vida. Não quero estar no envolto de uma preguiça espiritual. Me ajuda, ativa o espírito da oração na minha vida. Shebro Santa Rababa. Adonai Elohim Adonai Elohim Shama Adonai Você precisa recuperar a asa que foi quebrada, a asa da oração, a asa da intimidade com teu Deus. Adonai Baba Elohim Shama Shama Adonai Elohim Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a glória de Deus aqui. Eu sinto o poder de Deus aqui. O Espírito de Deus está enchendo vasos. O Espírito de Deus está enchendo vasos.
O Espírito de Deus está tomando vidas. O Espírito de Deus está restituindo a vontade, o desejo não da